Pois é, meus amigos, chegou a hora então da gente falar sobre essa estratégia de venda chamada inversão de risco. Será que realmente é uma estratégia válida para fotógrafos? Será que realmente dá para ter uma ótima experiência com esse tipo de estratégia? Eu quero contar um pouco também da minha experiência pessoal, contar os prós, os contras, para você ter uma visão bem global sobre esse assunto. Se você está interessado, vem comigo então. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhar em Foto. Eu sou o Rodrigo Campos e hoje eu quero falar sobre inversão de risco. A inversão de risco é uma coisa meio que temida por alguns fotógrafos. Muita gente fala mal, outras pessoas já utilizam a inversão de risco como a base do seu trabalho na fotografia. E hoje eu quero então falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com a inversão de risco, falando obviamente o que é, dando exemplos, falando de experiências que eu vivi usando essa estratégia. Mas antes, obviamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você é novo, então se inscreva aqui, porque toda semana tem vídeos não apenas de práticas fotográficas, como também de estratégias de venda, tudo relacionado ao mundo fotográfico. Então, se você não quer perder, você pode se inscrever e, por favor, ative os sininhos das notificações. E se de repente você já experimentou essa estratégia chamada inversão de risco, coloque aqui nos comentários e diga se a sua experiência foi boa, foi ruim, em que sentido ela foi boa, em que sentido ela é ruim, que a gente vai continuar conversando sobre isso aqui nos comentários. Bom, então vamos começar definindo o que é essa estratégia de inversão de risco, porque talvez você esteja aqui no vídeo e nem tenha ideia do que seja essa estratégia. Lembrando que inversão de risco ela não é aplicável apenas ao nicho da fotografia, pelo contrário, se você quiser você pode utilizar a inversão de risco em várias áreas, em praticamente todos os nichos de mercado, tá bom? Inversão de risco é quando você, como profissional, tira das costas do seu cliente todos os riscos de ele ser prejudicado de alguma forma. Geralmente essa estratégia está relacionada a uma atitude proativa de quem presta o serviço, oferecendo ao cliente uma certa amostra grátis do seu produto, convidando esse cliente a comprar, a adquirir o seu serviço ou o seu produto, dando total liberdade para ele dizer sim ou não àquela proposta, àquele serviço, àquele produto. Então, trocando em miúdos, quando você vai lá no supermercado e tem uma pessoa lá com um cafezinho oferecendo para você um pouquinho de café daquela marca, convidando você não apenas a experimentar a amostra grátis, mas também a adquirir aquele café, isso é uma espécie de inversão de risco. Afinal de contas, a empresa está pagando para você tomar café de graça, correndo o risco de você adquirir o pacote de café ou não, dando a você total liberdade para fazer a sua escolha. Só que agora a sua escolha vai ser feita a partir de uma experimentação grátis que você recebeu dessa empresa. Quando, por exemplo, uma plataforma de streaming como o Netflix ou o Spotify, por exemplo, te dá um mês grátis, é uma espécie de inversão de risco, porque afinal de contas, ele está te oferecendo um espaço dentro da plataforma, um espaço premium, um espaço exclusivo por um determinado tempo, e essa empresa está pagando para te dar esse espaço, e você tem total liberdade de continuar nesse espaço agora como assinante, pagando, ou tem total liberdade para dizer, olha, gostei desse um mês grátis, mas eu não quero continuar. Então isso é inversão de risco. Bom, inversão de risco para fotógrafo é quando você conversa com seu potencial cliente e diz para ele o seguinte, ó, vamos lá fazer um ensaio fotográfico, você não precisa combinar um número de fotos antecipadamente, não precisa deixar nenhum valor já pago antecipadamente. A gente faz o ensaio fotográfico e quando você vê o resultado final do seu ensaio, você escolhe com quantas fotos você quer ficar. E lembrando, você não é obrigado a ficar com nenhuma foto. Se chegar
no final da experiência, se você não gostar das fotos que você teve no seu ensaio, você não é obrigado a ficar com nenhuma foto. Ou seja, você tirou a responsabilidade das costas do seu cliente, você tirou o risco de ele ser prejudicado e colocou isso nas costas do fotógrafo. Porque pode ser que o cliente vá lá, faça as fotos e goste de todas e você venda um pacote enorme daquele ensaio, mas pode ser também que o cliente faça as fotos e fique com uma ou duas e no final das contas o prejudicado seja o fotógrafo. Com certeza, se você fizer uma pesquisa na internet sobre inversão de risco, você vai ver muitos fotógrafos falando bem dessa estratégia e outros fotógrafos falando super mal e dizendo eu não me submeto a esse tipo de coisa. Tem fotógrafo até que diz assim, eu não saio de casa para fotografar por menos de tantos reais. E eu respeito totalmente essas opiniões, tá bom? Cada um adota as estratégias que achar melhor para o seu trabalho. Então a intenção desse vídeo não é dizer que a inversão de risco é a única maneira de se trabalhar ou a melhor maneira de se trabalhar. E também não é a minha intenção nesse vídeo dizer que esses fotógrafos que não adotam inversão de risco estão errados. Eu só quero apresentar para vocês alguns benefícios de utilizar a inversão de risco como estratégia. Então acompanhe o meu raciocínio até o final. O primeiro benefício da inversão de risco é que ela quebra aquela objeção que as pessoas possuem diante de um fotógrafo, que é a objeção relacionada à subjetividade do serviço prestado. Eu vou explicar para você o que é isso. Por exemplo, a fotografia, ela tem uma coisa muito interessante, que é um certo nível de subjetividade. Ou seja, o cliente que me contrata, ele não sabe exatamente como a foto vai ficar no final da experiência. Ele está comprando, na verdade, a confiança que ele tem em você de que você execute um bom trabalho. Porque é diferente de você vender, por exemplo, um pacote de macarrão. Você sabe quantos macarrões virão dentro do pacote, você sabe a qualidade daquele macarrão, está tudo ali pronto. Então você leva para sua casa e você já sabe o que você vai encontrar ali. Já dentro da fotografia, quando você se propõe a fazer o ensaio fotográfico da pessoa, ela não tem garantia de que o ensaio vai ficar bom e que as fotos vão ficar boas. Pode ser que no dia do ensaio você tenha brigado com a sua namorada, você como fotógrafo não esteja num dia muito inspirado e as fotos não fiquem tão boas assim quanto o outro espera que fiquem. Então existe um pouco desse elemento, eu estou comprando meio que sem ver, eu estou comprando baseado no seu portfólio, mas eu não sei necessariamente se você vai oferecer para mim fotos naquela qualidade, naquele nível, porque cada dia é um dia, cada fotógrafo é um fotógrafo, cada momento é um momento, e nós somos humanos, nós não somos máquinas de fotografar. Então a inversão de risco, ela tira essa pressão, vamos dizer assim. Se você não estava num dia muito bom e as fotos não ficaram muito legais, o seu cliente tem a liberdade de dizer para você, puxa, infelizmente eu não gostei das fotos, ou eu gostei de um número pequeno de fotos. E além de quebrar essa objeção da subjetividade da natureza do trabalho, também quebra aquela objeção do preço. Porque se o cliente sabe que ele vai ter total liberdade para escolher uma foto, 10 fotos, 50 fotos ou todas as fotos do ensaio, o preço em si, ele fica de certa forma relativizado, porque o cliente vai adquirir algo segundo as suas possibilidades financeiras e segundo o valor que ele enxerga dentro do trabalho realizado. Então você quebra uma série de objeções para realizar o ensaio. Então se você, fotógrafo, está sem fotografar, sua agenda não está lotada, você está reclamando que você não tem clientes, que ninguém reconhece o seu valor, a estratégia de inversão de risco ela é perfeita para você. Porque você vai oferecer às pessoas um tipo de trabalho que elas não têm risco nenhum de realizar. E, portanto, será muito mais fácil conduzir as pessoas a esse ensaio. E quem sabe, ao provar dessa amostra grátis do cafezinho que você ofereceu, isso encante tanto o outro que o outro seja capaz de pagar R$1.500, R$2.000, R$3.000 no seu ensaio fotográfico. O segundo benefício da inversão de risco é que, querendo ou não, você vai ter que tratar cada um dos seus ensaios
como se fossem os últimos ensaios da sua vida. Todos nós, fotógrafos e profissionais de todas as áreas, temos a tendência de nos acomodar. E a inversão de risco, ela meio que te dá um pontapé e é um elemento a mais para você não se acomodar dentro da fotografia, porque afinal de contas, o cliente vai comprar pela qualidade do produto final. Ele não vai pagar para depois receber as suas fotos. Então isso psicologicamente vai nos levar a termos um cuidado e um esmero com cada trabalho de maneira individual. Claro, se você é um profissional ético, você vai ter esse tipo de esmero, mesmo se o cliente paga antes, mesmo se vocês combinam um pacote antecipadamente e o cliente te pague parte desse valor antecipadamente. Se você é um profissional ético, você vai ter esse esmero. O que eu estou querendo dizer é que a inversão de risco, ela ajuda ainda mais a você não se acomodar com o seu trabalho. Porque afinal de contas, o que o cliente vai ver no final das contas é o que vai ser decisivo para ele tomar a decisão de comprar ou não comprar, de comprar e quanto ele vai comprar. Então eu diria que esse é um segundo benefício. O terceiro benefício da inversão de risco é que ela não cria nenhum tipo de limitação nem para o bolso do seu cliente e nem para o número de fotos que você vai fazer naquele dia do seu ensaio. Ou seja, quando a gente combina antes quantas fotos o outro vai escolher, querendo ou não, você já vai meio que para o ensaio pensando, poxa, se ele vai escolher 20, eu acredito que eu deva fazer aí em torno de 60, 70 fotos, ele escolhe 20 e tá tudo certo. Então você vai meio que condicionado psicologicamente para o ensaio para realizar apenas aquele número de fotos. O cliente já espera gastar um determinado tanto, você espera que ele vai escolher um determinado número de fotos. De certa maneira, essa experiência ela limita um pouco o número de fotos que o outro pode levar. Eu não estou dizendo que o cliente nunca vai escolher fotos extras, ele escolhe também nessa circunstância, mas de certa forma esse acordo prévio, ele meio que restringe ali quantas fotos o cliente mais ou menos vai ficar. Na inversão de risco não. Como é uma coisa mais aberta, você pode fazer um número alto de fotos, pode oferecer para ele muitas possibilidades e, portanto, isso não limita o quanto o seu cliente levará no final das contas. Porque, afinal de contas, você foi para o ensaio para dar o seu melhor, com a possibilidade de ele ficar com uma, com 10 ou com 100 fotos. Então você não cria essa barreira na sua cabeça. E não criando essa barreira na sua cabeça, você também não cria um limite para o seu cliente gastar, mesmo que inicialmente ele tenha dito, possivelmente eu vou ficar pelo menos com umas 10 fotos do meu ensaio. Você não coloca essa barreira, você faz o máximo de fotos possíveis e você vai mostrar um trabalho repleto de possibilidades. E pode ser que no início, na cabeça do cliente, ele até tinha uma ideia de ficar com 10 fotos, mas o trabalho foi tão amplo, tão variado, tão diversificado, que no final ele pode ficar com 100, com 50, com 90 fotos do ensaio dele, ou com 150, dependendo do número de fotos que você mostrar para o seu cliente. Então não estou dizendo que a inversão de risco ela é um fator determinante para o cliente levar muitas fotos. Não estou dizendo isso. Há outras formas do cliente levar muitas fotos, às vezes ele pode até combinar previamente muitas fotos e está tudo certo. Eu só estou dizendo que a inversão de risco ela não cria nenhum tipo de limitação nesse sentido. Você vai totalmente aberto para fazer o máximo de fotos possíveis e para encantar o seu cliente com essas fotos. Bom, agora é a hora de falar dos prejuízos, do lado negativo da inversão de risco. Sim, pode ser que o seu cliente não leve nada do seu ensaio. Pode ser que você planeje o ensaio, trabalhe duro pelo ensaio e no final das contas ele fique com uma ou duas fotos que de longe seria suficiente para pagar os custos daquele ensaio. Esse é um risco que você realmente corre. Algumas pessoas vão enxergar isso como o lado negativo da inversão de risco. E às vezes acontece mesmo, às vezes acontece de você se esforçar, de você lutar, de você dar o seu melhor e aquilo não ser recompensado. A questão é, colocando na balança
o benefício e o risco da inversão de risco para o fotógrafo. A pergunta que você e eu precisamos fazer é o seguinte: compensa correr esse risco? Eu sei que existem fotógrafos que vão dizer assim: não, Rodrigo, eu não saio de casa se não receber tanto de dinheiro para poder fotografar. E eu sei que em alguns nichos da fotografia também, talvez a inversão de risco seja a pior das estratégias, afinal de contas, tem nichos da fotografia que envolve uma estrutura muito mais pesada e cara do que esses exemplos que eu estou dando de ensaios femininos ou masculinos, externos, por exemplo, cujo custo é bem menor do que outros tipos de ensaio. Mas a pergunta que você e eu precisamos fazer é: a inversão de risco, nessa balança de vantagens e desvantagens, pesa mais para qual direção? Da vantagem ou da desvantagem? Bom, agora eu quero falar da minha experiência pessoal com inversão de risco. Na minha experiência pessoal, vale muito a pena trabalhar com inversão de risco. Em um ensaio pode ser que você não ganhe nada por ele, mas no outro você pode ganhar R$1.500, R$2.000, R$500, R$700, R$900. Então uma coisa acaba compensando a outra. Sem contar que quem trabalha com inversão de risco nunca terá falta de clientes. Enquanto uma pessoa, para convencer a outra de fazer um ensaio fotográfico, ela vai ter que provar previamente que o trabalho dela realmente vale o tanto que ele está cobrando. Tem várias formas de desenvolver um marketing nesse sentido. Quem trabalha com inversão de risco não tem essa dor de cabeça antes do ensaio para convencer a pessoa a fotografar. Quem trabalha com inversão de risco tem agenda lotada sempre, porque o nível de objeção a esse tipo de trabalho é quase zero. Você consegue acessar as pessoas de uma forma muito mais rápida, muito mais fluida. Portanto, eu não vou dizer que inversão de risco é para todo mundo. Tem gente que não quer correr esse risco. Tem gente que, às vezes, até por já estar em um determinado nível da fotografia, ele só quer trabalhar com um determinado nicho, só quer trabalhar com um determinado tipo de pessoa que tem dinheiro adiantado para oferecer. Há várias razões pelas quais as pessoas não gostam de adotar a inversão de risco e está tudo certo, está tudo bem. Mas eu estou dizendo que pela minha experiência pessoal, a inversão de risco foi determinante para que a minha agenda estivesse sempre lotada. E entendendo os prós e contras, eu decidi que valeria a pena inverter o risco e colocar esse risco sobre as minhas costas e não sobre as costas do cliente. E tem dado muito certo, eu tenho ficado muito feliz com as experiências que eu tenho tido nesses últimos anos. Especialmente porque a inversão de risco me leva até pessoas que nunca tiveram uma experiência de ensaio fotográfico profissional antes. Eu acredito que dos ensaios que eu fiz o ano passado, que foram mais de 100, possivelmente 70, 75 ensaios foram de pessoas que tiveram a primeira experiência comigo. E isso é uma coisa interessante, isso é um valor. Com certeza essas pessoas, quando pensarem novamente em um ensaio fotográfico, elas vão lembrar de mim, porque elas sabem que comigo elas têm total liberdade em relação ao número de fotos, à escolha de fotos. Então esse é um elemento bem interessante que eu até poderia colocar como um quarto benefício de você utilizar essa estratégia de inversão de risco. Claro que a inversão de risco vai te exigir um certo grau de capacidade de ouvir nãos, de empreender um grande esforço e de repente esse esforço não ser recompensado. Você vai ter que se tornar um antifrágil, ou seja, alguém que ouve nãos, alguém que trabalha e não é recompensado, tendo uma visão de médio e longo prazo, porque esse aqui diz não, mas o outro diz sim e compra pacote de R$1.000. Então esse que não comprou foi compensado pelo outro que comprou muito além do que de repente ele compraria numa circunstância normal. Então se você sabe lidar com essa certa insegurança, esses nãos que aparecem no caminho, a inversão de risco vai ser muito boa para você, é uma estratégia que você vai gostar bastante do resultado que você vai ter dela. Se você quiser saber mais sobre inversão de risco, gente, eu recomendo que vocês acessem o canal aqui no YouTube do Fotologia Blog, tá bom? O Eduardo Vanassi é um dos caras que mais falam sobre inversão de risco para fotógrafos na internet. Então eu tenho que reconhecer que eu só aprendi sobre inversão de risco por causa dos conteúdos que ele compartilha
e da mentoria Fotógrafo Forte, que é a mentoria dele. Então eu indico e recomendo para vocês que querem aprender estratégias muito interessantes como essa dentro da mentoria Fotógrafo Forte. Eu não estou recebendo nada para falar isso, tá bom? É apenas uma forma de direcionar você caso você queira, caso isso funcione para você, caso isso se encaixe no tipo de estratégia que você deseja utilizar para o seu negócio fotográfico. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo desse vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Porque isso pode ser muito útil para o trabalho fotográfico delas também. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.